Essa aqui é a projeção da curva de leitos feita pela Universidade de Washington, tá? E a curva verde é a curva de leitos de UTI. A curva roxa é a soma de UTI com enfermaria. Então, por isso que a curva roxa é maior. Somos 2, ok? Vejam que eu coloquei uma linha aqui, uma linha preta, que eu peguei dados aqui de março de 2021, que foram os últimos dados que eu achei. Eu não sei hoje quantos leitos de UTI existem no Brasil hoje, mas em março de 2021, a gente tinha 66 mil leitos disponíveis em UTI para tratamento tanto de Covid quanto de outras doenças, mas você conseguia deslocar aquilo para Covid se fosse necessário, ok? Eu não sei quanto que tem hoje. Imagino que esteja ali na casa dos 40 mil. Isso somando privado com público, ok? Se você pegar o pico de internações que deu ali em março e abril do ano passado, a gente ocupou ali em torno de 45 mil leitos. E aí vocês vão pensar, se em março tinha 66 mil, o Brasil não entrou em colapso. Mas por que, que a gente viu então gente morrendo na fila? Por que, que a gente viu filas de centenas de pessoas na UTI? Porque esses leitos, pessoal, eles estão distribuídos em um país desigual. Então você tem regiões do país que são pobres, regiões que não tem nenhum leito de UTI, você vai ter só na capital ou na grande cidade da região. Então você tem fila. Apesar de você ter ocupado poucos leitos, você não ter ocupado todos os leitos, 66 mil, você tem um desbalanço ali, porque você tem que levar paciente para a capital acaba enchendo, as cidades do interior não conseguem absorver muita gente, então vai distribuindo, vai gerando fila. E nessa fila, você tem gente que acaba morrendo, entendeu? Então vejam aqui, a Omicron, a curva da Omicron, a projeção deles é que a gente vai bater o pico de uso de leitos, né, no final de fevereiro. Então a gente vai ter uma onda da Omicron e essa onda só vai levar a um aumento de internações que vai ser considerado problemático lá no finalzinho de fevereiro, até o inicinho de março, beleza? Então esse que é o pico projetado aqui da Universidade de Washington, e esse pico projetado bateria em 50 mil leitos. Então o Brasil tem capacidade de ter 50 mil leitos? Tem. O problema é a distribuição deles. A gente precisa pensar estrategicamente para distribuir esses leitos onde faltou na primeira onda, onde faltou na segunda onda, para poder dar mais assistência para as regiões menos favorecidas. É porque é lá que as pessoas têm maior probabilidade de morrer e tudo mais. Então, já está esperado isso. É, por isso que eu estou tão preocupado, por isso que vocês têm me visto mais diferente. A primeira vez que a gente olhou para a Omicron aqui no Olá Ciência, em 25 de novembro, que eu vi a curva da África do Sul, falei, se essa curva se repetir no Brasil, como a variante que escapa do sistema imune, a gente vai ter problema. Vai ver a mesma situação do março do ano passado, porque é uma curva de pico maior, ela vai durar menos tempo, ela vai ser mais achatada, mais fininha, porque a Omicron infecta tão rápido que você vê esse achatamento. Você vê a curva subindo muito rápido e caindo muito rápido, porque muita gente se infecta, muita gente fica imune rápido e aí você desce, ok? Muita gente fica imune à Omicron. Se surgir uma nova variante, essa imunidade não serve para nada. Sempre foi assim, né? Então, muito cuidado com essa questão de imunidade de rebanho. A gente acreditar que a Omicron vai ser a última variante da pandemia, porque se surgir uma nova que tem um escape imunitário em relação à Omicron, começa tudo de novo, entendeu? Então, finalzinho de fevereiro ali, nós vamos ter essa ocupação de leitos de UTI na sua máxima capacidade. Beleza? Então, isso me preocupa bastante. Se você tiver que fazer algum tipo de planejamento, evite esse período do final de janeiro até o meio de março, porque é o período em que a gente vai viver meio que um colapso no Brasil, ok? Do ponto de vista de leitos de UTI. E aí nós vamos ver as mortes, acho que eu coloquei aqui. Qual que é o cenário esperado? Como nós temos muitos vacinados, nós temos muitas pessoas vacinadas, nós temos muitas pessoas que já se infectaram pelo vírus, que terão ter 3 doses, e a gente vai estar avançando ainda mais com a vacinação, principalmente de crianças, que são ainda um grupo vulnerável agora que todo mundo está vacinado, a gente não vai ver tantas mortes como a gente viu na outra onda. A gente vai ver uma lotação de leitos de UTI. Então, o cenário esperado é de 400 óbitos por dia nesse pico, lá no final de fevereiro, e o cenário pessimista é de 600 óbitos por dia. Lembrando que essa projeção aqui considera todos os óbitos, incluindo suspeitos. Então, vocês não vão ver 400 óbitos no jornal. Vocês vão ver lá no jornal uns 300, 250, 300, porque é aquilo que aparece. Hoje no Brasil, eu não lembro agora, eu tenho que pegar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui quantos que foram nas últimas 24 horas. Porque tem o dado
do CONAS, né, o dado original lá, o oficial de casos registrados de óbitos confirmados com Covid, e tem os dados suspeitos. Quando você pega os suspeitos, aqui, ó, óbitos, 138 novos óbitos registrados. Suspeitos, 271. Então não foram 138 pessoas que morreram hoje, foram 271. Só que essas pessoas vão positivar lá na frente, elas já morreram. Mas o teste delas só vai sair o resultado daqui a alguns dias. Por isso que tem um atraso na curva de óbitos. Então, essa projeção aqui está mostrando a realidade do que vai acontecer. 400 óbitos por dia. No cenário pessimista, qual que é o cenário pessimista? O cenário que a gente aumenta a mobilidade, diminui o uso de máscara, mesmo com a Omicron aqui. Então, são 600 óbitos por dia, tá? Por que não vai ser muito mais do que a gente viu lá na primeira onda? Porque tem vacina e porque a Omicron é menos letal. A Omicron, por uma sorte danada, ela é menos letal. Se ela fosse tão letal quanto a Delta, pessoal, a gente estaria vendo o caos. Se a gente visse essa curva de Omicron, né? Essa aqui, no início da pandemia, você pode desistir. O mundo ia colapsar, não ia ter bolsa de valores, não ia ter emprego, a galera ia ficar louca, achando que é o fim do mundo, porque a gente ia ver uma curva absurda se ela fosse letal. Mas a sorte é que ela não é tão letal assim. Só que o problema é que quando você tem muitos casos, esse número de óbitos aumenta. E qual que é o outro problema? Se você tem um número de casos altíssimo com a ocupação de leitos de UTI, principalmente por pessoas não vacinadas que acabam ocupando mais, as pessoas vacinadas que tiverem problema com apendicite, acidente de carro, derrame, infarto, câncer, todas as pessoas que acabam precisando de um leito de UTI não vão ter, porque os leitos de UTI vão estar ocupados com Covid. Então é um colapso, a gente vai viver um colapso, eu não tenho dúvidas de que a gente vai viver um colapso no Brasil se a gente continuar desse jeito. Por isso que eu tô falando, por isso que eu tô me preocupando, por isso que eu tô meio diferente assim, eu não tô vivendo muito bem assim esses dias, porque a gente trabalha com esses dados e eu estava segurando muito para falar isso aqui para vocês, para eu ter certeza de que isso ia acontecer. E quando saíram as primeiras reportagens de especialistas concordando com o que eu já estava vendo, com o que eu achava que eu estava certo, a gente sempre acha que a gente está errado, né? Quando você olha a taxa de transmissão, você vê a letalidade, você começa a fazer cálculos simples, você vê que o negócio vai explodir. Então, quando começaram a sair os primeiros resultados especialistas dizendo que a Omicron seria um problema, eu comecei a trazer para vocês. E aí a gente chega nesse cenário aqui, que é um cenário que infelizmente preocupa bastante. E a gente já está vendo ele começando. Vejam que, se a gente pegar a projeção, aqui bem no inicinho dela, tá? A gente já está vendo um aumento, a gente já tem uma inflexão de curva, a curva subindo, né? A gente já está vendo isso. E a gente vê isso no Brasil. Tem vários estados aqui já entrando em colapso. O estado do Pernambuco, 82% de ocupação. O estado do Distrito Federal, que não é um estado, né? O Distrito Federal, 74%. Pará, 71%. Você tem várias diferenças, né? Tem estado aqui com 16, tipo Minas Gerais, está relativamente tranquilo, mas as enfermarias em Minas Gerais estão enchendo. Primeiro enche enfermaria, depois enche UTI. Eu sei porque eu moro aqui, né? Então eu sei dos dados mais de perto. Eu sei que Fortaleza, Ceará, está com 88% na capital. Então a gente já está vendo a Omicron lotando leitos. Ah, Lucas, mas é porque os leitos estavam mais baixos, o pessoal diminuiu o número de leitos. Então por que já não aumentou? Já vai buscar leito, galera, porque o negócio vai subir rápido. A curva de Covid, a gente está tendo 1 milhão de casos por dia, pelo menos. Se pegar, pode ser que a Omicron seja 4, 5, 6 vezes menos letal, menos internar. Ela interna menos, 6 vezes menos. Mesmo assim, se você tem 4 vezes mais casos, aqueles casos aumentam exponencialmente. Então, ela vai acabar gerando um colapso, tá? Se a gente for olhar aqui, então, a evolução ao longo do tempo, eu vou colocar em tela inteira aqui para vocês. Vou tirar isso daqui. Se vocês forem olhar a evolução ao longo do tempo aí, vocês veem que vamos colocar aqui de 29/11, que foi o primeiro boletim que a gente teve notícias sobre a Omicron até agora, já está entrando vários estados estão entrando em nível médio e Pernambuco aqui em nível crítico, tá? Então a gente deve ter sim um novo colapso do sistema de saúde por volta do final de fevereiro, disparado por uma onda que já está em curso e que é a maior onda que nós veremos em número de casos.